Paz, irmãos, estamos aqui para dar a lição número 7 da revista, a qual estamos estudando nesse período. Fidelidade, adoração e mordomia. O título de hoje é Dinheiro, Bem ou Mal? Eu fiz uma modificação, como os amados sabem, eu sempre faço uma modificação. E o título para mim ficou Dinheiro faz bem ou mal? Na situação em que estamos vivendo no país, onde quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas e muitos vivendo do serviço clandestino, o dinheiro hoje está fazendo bem. Mas quando é que ele faz mal para a gente? Essa é uma questão que, como cristão, precisamos pensar. No entanto, nós sabemos que na introdução aqui, algo nos chama a atenção, que Jesus nos resgatou através do seu sacrifício para que a gente aprendesse que tudo não é nosso. Tudo que há no mundo é de Deus, a qual nós já tínhamos visto na lição anterior. Por isso, devemos reconhecer que o que pertence a Deus deve ser bem administrado por nós, porque não é nosso. E se vocês forem seguir o acompanhamento da revista, vão ver que 2 princípios para o uso dos bens materiais. O primeiro ponto temos: é Deus quem nos dá sustento, por isso devemos viver segundo a sua vontade. Deus, no Antigo Testamento aqui, como nós vamos ver em Deuteronômio 8, de 1 a 10, Deus mandava o maná dos céus num momento específico para o seu povo. Porque o povo não tinha como parar, trabalhar e ganhar o seu sustento. Então, no percurso do deserto, Deus mandava esse maná. Mas nós bem sabemos que para a gente a realidade é outra. Nada está vindo do céu. A gente tem que sair e trabalhar, fruto do pecado de Adão. Mas aí Jesus nos dá uma grande lição sobre essa questão. E a lição é que nós não devemos, como temos lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então não resolve a gente querer estar preocupado em o que vamos vestir ou no que vamos comer. E sim administrar o que Deus tem colocado em nossas mãos, que com certeza não irá falhar. O outro ponto é que devemos nos lembrar sempre de Deus. Aí essa questão de lembrar sempre de Deus, eu quero dizer aos amados que é muito grande o percentual de pessoas que quando está num momento bem financeiramente, as pessoas costumam esquecerem. Pessoas que eu falo cristãos, costumam esquecerem do que devem devolver a Deus. Porque Deus só nos pede 10% do que Ele nos dá. Então a gente deve devolver a Ele. E aí nós somos advertidos a isso, a não esquecer do que devemos entregar a Deus. Se formos virar a página, algo que nos chama a atenção é o seguinte: precisamos ter cuidado para não nos tornarmos orgulhosos quando estivermos bem financeiramente. E aí esse orgulho vai fazer com que nós nos esqueçamos de que Deus é o Senhor de tudo. E Ele apenas nos deu para que a gente administre
Então, não devemos negligenciar nesse ponto. Aí vem na página 26, que nós já viramos, temos como subtítulo: o dinheiro não é bom nem mal. A sua origem é que faz dele ser bom ou mal. Mais uma vez eu volto a lembrar que, como cristãos, devemos buscar a origem do que a gente ganha, do que Deus nos dá, sempre lícita. E aí nós temos vários textos bíblicos sobre essa questão, mas eu quero trazer um exemplo de como devemos ganhar esse dinheiro lícito. Ontem, antes de voltar para Recife, eu estive pela manhã na casa de Jânio e estávamos conversando sobre a situação do país e lembramos da greve dos caminhoneiros, que faltou gás em todo o estado. E aí o que foi que aconteceu? Houve uma corrida desenfreada de pessoas querendo estocar gás. E aí um botijão de gás chegava a 100, 120 reais. E Jânio falou para mim que continuou vendendo o gás a 65 reais, onde outros comerciantes estavam vendendo a 100 ou a 120 reais. Ou seja, se ele tivesse vendido o gás também num preço maior, num preço que estava sendo cobrado por outros comerciantes, esse dinheiro não era lícito. E aí a Bíblia fala que a balança não pode ter duas medidas. Mas vamos ver a questão do dinheiro ser bom ou ser mal. Primeiro, nós temos que chamar a atenção que o dinheiro se torna um mal quando nos apegamos a ele. Então não devemos pensar só em dinheiro. Dinheiro não é tudo. E aí quando a gente se apega demais ao dinheiro, nós esquecemos de outras coisas. Pois, veja o que eu vou ler aqui para vocês. Pois gera o desejo de sempre ter mais, e esse desejo é insaciável. Podemos levar à prática de uma forma desonesta de opressão de pessoas e de corrupção. É o exemplo claro que demos aqui sobre Jânio. Se ele tivesse vendido o gás a 120 reais, eu teria dito a ele: a forma como você ganhou esse dinheiro não é lícita. Você ganhou aqui, mas possivelmente perde mais na frente. Por isso que devemos ter não apego ao dinheiro. Devemos ser honestos acima de tudo. O segundo ponto é que o dinheiro se torna um mal quando colocamos nele a nossa segurança. Dinheiro não é tudo, gente. Observe que dinheiro não salva. No governo Lula, o vice-presidente dele, José Chaves, era um dos homens mais ricos, dono de indústria. Então, quando ele era vice-presidente, ele estava com câncer e ele fez várias cirurgias. E no principal hospital do Brasil, o Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele fez várias cirurgias e aí o que é que acontece? O dinheiro salvou ele? Não. Deu um pouco mais de conforto, prolongou um pouco mais a vida dele, mas não salvou. E na leitura bíblica aqui diz que essa advertência serve para que os que não são ricos e que anseiam ser, todos devem ser cientes de que a segurança colocada em bens materiais está fadada ao insucesso. Então, nós não somos ricos. Não existe rico na comunidade em que estamos religiosamente inseridos. Existem pessoas que vivem melhor
E também existe muita gente que vive em situação mais difícil. Não somos abonados do dinheiro. Por isso que essa advertência é bem útil para que, se buscarmos o nosso sustento e o nosso dinheiro, temos que fazer isso de uma forma lícita. O terceiro ponto: o dinheiro se torna um mal quando o seu possuidor, por amar o dinheiro, se torna egoísta e insensível para os outros. Por quê? Que rico vive afastado das pessoas pobres. Por que muitos ricos não ajudam as pessoas mais pobres? Então não devemos ter amor ao dinheiro ao ponto de nos tornarmos egoístas e insensível para olharmos as misérias dos outros. O nosso país tem a renda na mão, a maior renda fica na mão de 8% dos brasileiros, enquanto os outros 92% pena para ganhar o seu dinheiro. Então, se houvesse uma maior distribuição, se houvesse um maior cuidado, não seríamos um país tão desigual ou um país egoísta. Então, como cristãos, temos que seguir o que os primeiros cristãos faziam lá da igreja primitiva. Eles repartiam entre si. E um dos maiores exemplos que eu posso dar é o que nós podemos ver agora há pouco, a foto do diácono Zacarias entregando a uma família a qual nós conhecemos, cuja filha é tetraplégica, e aqui nós conseguimos uma doação de uma família aqui de São Martim, da Igreja Batista em São Martim, para adotar aquela jovem de fralda. Então eles não são ricos, mas quando eles vão fazer a sua compra, eles não esquecem. E já trouxeram outro pacote, quer dizer, eles adotaram essa, então todo mês eles vão ficar mandando. Que Deus abençoe este casal. Eles não, com esse exemplo, eles não são egoístas e não são insensíveis. O que eles ganham, eles estão reservando um pouco para essa adolescente que nós conhecemos aí em Angélica. O quarto ponto: o dinheiro se torna um mal quando o queremos obter de forma errada. Gente, tem muita gente querendo obter dinheiro de forma errada. Como tem gente se aproveitando dessa desse coronavírus que está assolando o mundo. Agora há pouco assistimos na reportagem que a polícia aqui descobriu uma fábrica clandestina de álcool gel aqui no bairro próximo. Isso é uma forma de, além de prejudicar a saúde das pessoas que vão ter acesso a esse material, é uma forma ilícita. Como cristãos, não vamos poder nem comprar esse produto. Nada que é barato pode ser de uma forma boa. Se você vai comprar um tênis sabendo que esse tênis é falsificado, não compre, porque você está alimentando várias outras coisas. Então, o dinheiro vai se tornar mal quando o cristão obtém ele de forma errada. E por fim, o dinheiro se torna mal quando o seu possuidor, ao invés de usá-lo, se deixa dominar pelo fascínio que ele exerce com o seu poder. Ou seja, junta e quando morre não leva nada. Outro dia eu escutei de uma pessoa conhecida que se
quando você, após morrer, se não vestirem você, você nem com a roupa vai. Se não enterrarem você, você nem no caixão vai. Então você deixa tudo. Então não devemos nos apegar ao dinheiro de forma que ficamos fascinados por ele. Quem assistiu a trilogia do filme O Senhor dos Anéis vai ver como aquele anel transformava a vida das pessoas. Porque as pessoas ficavam apegadas, fascinadas com aquele anel. Então o dinheiro não é nada para a gente. Ele apenas nos ajuda a nos sustentar. Mas se fôssemos viver na forma de escambo, viveríamos muito bem. Escambo é uma prática de comércio em que o dinheiro não ocorria. Existem algumas cidades ainda no Brasil que vivem de forma de escambo, ou seja, o dinheiro não é importante no lugar. O importante é nós produzimos e trocamos os nossos produtos. Se eu planto feijão, eu troco por arroz, por carne. Essa é a forma de escambo. Então, dinheiro não é nada. Quando o dinheiro é um bem, veja que quando o dinheiro é mau, ocorreu de 5 formas. E quando o dinheiro é bem, vamos ter apenas 3 formas. A primeira forma, vamos ver na página 27, eu estou na página 27, quando o dinheiro é bem. O dinheiro é bem quando é usado para o sustento próprio e da família, inclusive dos idosos e dos necessitados da família. Isso não acontecia na época de Jesus. E aí o que era que Jesus fazia? Ensinava que devemos primeiro olhar para os de casa, mas aí eles usavam uma espécie de corban, ou seja, dizia que não ajudava os parentes mais necessitados, a família necessitada, para dar no templo. Só que eles nem davam no templo, nem davam para a família, eles guardavam para si. E aí Jesus foi contra essa forma. A segunda forma é o dinheiro é bem quando usado para ajudar ao próximo. Jesus ensinou que o juízo final é fundamental. Será aquilo que fizemos para os outros quando necessitado. Agora há pouco eu falei de uma família que adotou com fralda uma adolescente aí de Angélica. Essa família também já passou momentos difíceis. Eles também passaram momentos difíceis. Mas agora eles têm para ajudar. E quando eu fui comprar essas fraldas, eu consegui comprar 2 pacotes por 50 e poucos reais. Então veja que eles vão separar todo mês. Então veja como eles estão cumprindo aqui. Eles estão ajudando o próximo. Ao adotar essa jovem, eles passaram a ajudar o próximo. E por fim, o dinheiro é bem quando usado para manter as atividades do reino de Deus. Gente, é nisso que devemos prestar atenção. Durante esses anos de ministério, eu tenho escutado algumas piadas dizendo que eu não vou dar o dízimo para não dar dinheiro ao pastor. Eu não vou dar o dízimo para não ver o pastor comprar carro, comprar isso e aquilo outro, viver nas minhas costas. Veja que não é para o pastor, e sim para as atividades da igreja. E as atividades estão na evangelização, está no sustento pastoral, está no sustento da obra missionária, está na obra de assistência aos necessitados. Então, dinheiro não é só para pagar ao pastor. Dinheiro é para sustentar a igreja. Observem como a nossa igreja foi pintada. E observe como vem mais
alguns outros serviços, como a parte elétrica, que estamos projetando para fazer. Onde colocar o coração? Jesus nos ensina a não colocarmos nas riquezas como prioridade nossa vida, porque elas não têm valor permanente. Além disso, aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. É o que ele nos transmitiu em Mateus 6,19. Então, o que é que temos que aprender com isso? Que o apóstolo Paulo exorta os crentes em Jesus a buscarem as coisas que são do alto e não as coisas que vão ficar aqui na terra quando a gente for embora. Para aplicar em nossas vidas, temos que observar o seguinte, que bem ou mal, o dinheiro será aquilo que você, como mordomo de Deus, fizer dele. Oriente-se, pois, pelos ensinos da palavra de Deus para fazer do dinheiro um bem, porque é isso que Deus quer. E aí lá em Gálatas 6 diz que o que a gente plantar é o que a gente vai colher. Então, se você colher os ensinamentos sobre que o dinheiro pode ser útil em sua vida, você vai colher bem. Mas se você se apegar mal ao dinheiro, temos aqui 5 propósitos para isso. Para meditar, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Terminamos aqui a lição 7. Dinheiro faz bem ou mal, mas estamos prontos para depois, se os irmãos necessitarem, a gente, quando estiver presente aí em Angélica, a gente endossa mais esta lição. No demais, fique com a graça de Deus, que Deus os abençoe, e vamos fazer uma breve oração para esse momento que estamos encerrando. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela disponibilidade de usar esta ferramenta para levar os ensinamentos aos teus filhos. Te agradecemos por ser usado por ti. E que, no nome de Jesus, Angélica, cada lar aí seja protegido do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E que o Senhor Deus esteja conosco, com a minha família e que com a dos irmãos de Angélica. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém.